Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Nós estamos aqui numa, chamemos mesa redonda, com ex-alunos do agrupamento de escolas do Monte da Caparica, que gentilmente acederam a estar presentes e responderam positivamente ao nosso convite para vir dar o seu testemunho e para recordar, portanto, a sua passagem, quer pela escola básica 2-3, quer pelas escolas do primeiro ciclo, deste agrupamento, e sobretudo para dar testemunho aos alunos, aos nossos alunos, do que aprenderam aqui, do que é que isto lhes serviu para a vida, como é que se organizaram na vida para hoje terem, portanto, cada um a sua profissão, a sua vida estruturada e organizada, e que, pelo percurso que tiveram, podem ser exemplo para os restantes alunos. Podem e devem ser exemplo para os restantes alunos. Portanto, ou seja, o facto de uma pessoa viver numa zona que é considerada socialmente desfavorecida, e isso, à partida, não é uma limitação para se poder ascender na vida e ter uma vida estruturada e organizada. Não é? Como eu disse aqui há poucos meses, numa entrevista aqui ao jornalista Daniela Oliveira, viver num bairro social, no bairro social vive muita gente de muita condição socioeconómica, portanto, não tem que necessariamente ser um gueto, não é? E a prova disso é que, de facto, quem vive nestes bairros, aqui do Monte da Caparica, a esmagadora maioria das pessoas são pessoas honestas, trabalhadoras, com famílias organizadas, portanto, são cidadãos, corpo inteiro. Não é? E a prova está exatamente nestas pessoas que aqui estão hoje e que nos vão dar o seu testemunho, e mais uma vez eu agradeço imenso, e vou dar a palavra aqui ao jornalista Daniela Oliveira, que também gentilmente acedeu a vir aqui a moderar esta mesa redonda. Muito obrigada a todos, muito obrigada Daniela Oliveira. Eu muito obrigado pelo convite, gostei muito, é a segunda vez que aqui venho, a outra vez que vim aqui foi exatamente para fazer uma entrevista neste Castro, e eu quero para já agradecer-vos a vocês por terem vindo aqui. Eu acho que nós devemos sempre todos devolver o que nos foi dado, e eu imagino que é isso que também vocês estão aqui a fazer todos, é devolver o que esta escola vos deu, que a escola pública em geral vos deu, mas esta em particular. Eu vou fazer uma apresentação, quase não é apresentação, mas muito genérica. Temos aqui o Marino Gaspar, que está envolvido em muitos projetos de que iremos falar e trabalha na Microsoft. O Nelson Lima, que é comandante da TAP. O Hermes Rodrigues, que estás a estudar Sociologia, não estou enganado, e trabalhas numa rede de papelarias. O Alexandre Guerreiro, que é jurista na presidência do Conselho de Ministros. A Cláudia Brito, que dirige os serviços administrativos deste agrupamento escolar, e a Patrícia Brito, não são parentes, imagino, a Patrícia, podiam ser, mas não são, seria uma coincidência. E a Patrícia Brito, que é a coordenadora da Escola Básica número 3, aqui do Monte da Caparica. Disse tudo bem, apresentei toda a gente bem. Eu vou começando assim, exatamente como eu fiz. E vamos ter o Bruno Silva, que é mais conhecido por Virgulo, que é músico, foi dos da Weasel, mas por um impedimento de última hora vai chegar atrasado à nossa conversa. Eu vou começar, portanto, começaria da esquerda para a direita, que passassem um pouco, dissessem mais ou menos quais são as melhores memórias, não é desenvolverem muito, mas quais são as melhores memórias que guardam das escolas, porque nem todos andaram exatamente aqui nas mesmas do agrupamento. Que melhores memórias, o que é que guardam de mais importante da escola? Eu começaria por ti, eu vou tratar-vos por tu, peço desculpa, começaria pelo Marino Gaspar. Bem, as melhores memórias... das melhores memórias que eu guardo aqui da escola, guardo fundamentalmente a entrega dos professores em relação àquilo que nos dão enquanto educadores. O que é que eu quero dizer com isto?
Os professores aqui são fixes. Posso? Isso é bom. É mais difícil de perceber. Os professores aqui são fixes e estão cá exatamente para nos ajudar a crescer e a tentar ajudar-nos a sermos alguém na vida. E a minha relação em específico com todos os professores que eu tive, principalmente a partir do momento em que eu cheguei aqui à escola básica, até o 9º ano, que me ajudaram, portanto, a ter uma escolha profissional e sair aqui da zona do Monte da Caparica e estudar para o Alentejo para me poder formar, isso foi das melhores experiências que eu tive. Mas ainda assim, uma experiência um bocadinho mais específica. Recordo-me da minha viagem à França com o Clube Europeu. Houve um ano em que foi feito um intercâmbio a Laussac-les-Châteaux e foi a primeira vez que eu saí de Portugal, foi aqui com a escola, em que fomos para a França, passámos 15 dias numa escola em França, conhecemos um bocadinho de França, fomos ao Le Futuroscope, foi uma experiência que eu adorei porque tinha tudo a ver comigo, com tecnologias, 3D, foi a primeira vez que eu vi um ecrã de cinema gigante e toda a dinâmica de entrar no comboio, ir até outro país, voltar, foi inacreditável e são das melhores memórias que eu tenho de atividades realizadas aqui dentro da escola. Nelson Lima, é a mesma pergunta. Agora vou dar a volta só sobre este assunto, depois vamos falar com cada um de vocês. Nelson Lima, 44 anos, puto do bairro, Pica-Pau Amarelo. Estudei na Escola Secundária do Monte da Caparica, do 7º até o 12º ano. Lembro-me do Virgu. Como é que é o meu tropa? Estás bom? São da minha geração. As melhores memórias que eu tenho da escola é o enquadramento que a escola dá ao aluno para o futuro, especialmente em ajudar o aluno e servir de pilar para o aluno, para a sociedade e fazer com que o aluno acredite em si e nos seus sonhos. Porque com as dificuldades que o aluno muitas vezes, no meu caso, e mais alunos que eu sei que existem, nos bairros, especialmente nos bairros, não só nos bairros, mas também nos bairros, a escola tem um papel muito importante, que é quase uma família também, eu diria que é mesmo uma família, a escola. E eu lembro-me de ter um professor em especial, que era o professor Brinco, que sempre me disse, não sei se o Virgo lembra-se, o professor Brinco que sempre me disse que Nelson, tu podes ser o que tu quiseres na vida, basta que nunca desistas, basta que tenhas atitude. E eu lembro-me de dizer, professor, o meu sonho é ser piloto de aviões. E ele, se é esse o teu sonho, luta. Só tens que lutar, tens que acreditar, sonhar, mas sonhar alto, sonhar sem medo, sonhar e não ter medo de falhar, que é o que eu costumo dizer sempre aos jovens, não tenham medo de falhar, porque falhar faz parte da vida. Agora, saber levantar, isso é uma arma muito importante que eu acho que a escola dá ao aluno, as famílias, mas a escola também, esse pilar é importante. Obrigado. Hermes Rodrigues, tenho 21 anos, estou neste momento a acabar o curso em Sociologia. Sou aqui o mais jovem, o que está mais perto da geração ainda mais jovem que a nossa e que a vossa, obviamente. E em termos de memórias aqui na escola, eu comecei a minha pré ali na dita Escola Branca e saí daqui no 9º ano. E eu acho que o mais importante que aqui o agrupamento de Monte da Caparica me deu foi o desafio de conseguir estudar e ser alguém devido ao senso comum que temos por viver num bairro. Sou ali do asilo, tenho amigos de infância fantásticos que sempre tiveram objetivos em comum com os meus, que é o sucesso. E desde sempre, que sempre a minha mãe me disse, luta para aquilo que tu queres, não ligues ao que dizem, apenas foca-te. E é isso que eu acho que os jovens têm de ter, é foco. Foco, fé e motivação para conseguir seguir em frente. De memórias mais marcantes que eu tive, infelizmente não me lembro o nome do professor, mas foi aqui no 7º ano, em que infelizmente a nossa professora faltou e veio um professor substituto que temos a dar uma pequena aula assim de filosofia, onde ele fez uma linha no quadro, 2 linhas, uma linha reta, horizontal, normal, e uma cheia de curvas e contracurvas, tudo e mais alguma coisa. Eu disse sim, vocês é que fazem o vosso percurso, isto é a linha de alguém que quer o sucesso, a linha normal. Uma linha que alguém que luta, é determinado e quer mesmo chegar a um objetivo. E que não está para brincadeiras. E depois temos a linha mais curva, em que é aquela pessoa, aquele aluno que só quer estar na galhofa, quer estar a brincar, quer fazer tudo e mais alguma coisa, quer viver
juventude como achamos que deve ser vivida. Quando na realidade é a partir da juventude que nós conseguimos começar a criar o que nós seremos no futuro e aquilo que nós queremos transmitir para os outros. E eu acho que isso foi o mais marcante porque nesse dia eu percebi qual é a linha que eu quero chegar. Porque tinha influência boa de um lado e influência má do outro. Claro que a mãe é aquela que nós queremos mais seguir porque é festas, diversão, brincadeira, faltar às aulas. E depois temos a boa, custa um bocado mais, temos de acordar cedo, temos de estudar. Mas no fim é que vai nos levar àquilo que nós queremos, àquilo que nós queremos ser. Essa é a mais marcante que eu tive. Alexandre. Ora, muito boas tardes a todos. Portanto, cumprimento quem não tinha cumprimentado. Lembro-me do vírgula daqui, da escola, exatamente. Lembro-me dele, do CAF também. Exatamente. Todos mais ou menos aqui da mesma altura. Nelson conheci-o noutras circunstâncias. E posso dizer que, acima de tudo, esta escola, que eu exatamente frequentei, aquilo que me deu foram mais do que as lições de ótimos professores que naturalmente tive, mas foram lições de vida. E foram lições de vida que me serviram e que ainda hoje servem como inspiração para conseguir enfrentar muitas situações com as quais eu me deparo na vida. E o mais importante delas todas é a não desistir e a contornar um conjunto de obstáculos que se vão deparando no nosso caminho e que a muitos, muito provavelmente, podem levar a desistir do caminho, a desistir porque simplesmente não têm força ou acham que não conseguem. E aquilo que eu aprendi aqui, porque o grupo de amigos que fui fazendo, os exemplos que fui vendo, eu lembro-me que tinha vários colegas com 10, 11, 12 anos, e que eles substituíam os próprios pais para cuidar dos mais novos. Quantos e quantos? Não eram esses casos. E depois vinham para a escola, estudavam, e depois tinham a obrigação de dar o acompanhamento aos outros alunos. E a pessoa via, na altura, esses colegas que tinham esse estilo de vida. Outra coisa e muito importante que esta escola nos deu foi a multiculturalidade, que eu acho que é fundamental para nós percebermos e para nós não estranharmos a diferença quer cultural, quer social, e esta escola deu-nos isso desde o princípio, já outra escola branca, mas aqui isso era mais acentuado, fruto da idade que nós já teríamos, porque uma coisa é ter 6, 7, 8 anos, outra coisa é ter 10, 11, 12, 13 anos, em que a pré-adolescência e a adolescência já começam a vincar determinados comportamentos, e isso permitiu-me, no futuro, por exemplo, quando eu me cruzei na faculdade, a conseguir deparar-me com um conjunto de obstáculos que eu já não estranhei. O ambiente multicultural a mim só me enriqueceu. Ajudou-me a conhecer um conjunto de culturas e até de trajetos e de percursos e características diferentes, e sempre que as coisas pareciam mais difíceis eu lembrava-me, quer daqueles colegas que eu tinha que cuidavam dos irmãos, quer dos outros que não tinham pais, quer dos outros que muitas vezes para conseguir chegar à escola e manterem-se acordados já era a dificuldade que era, e a forma como nós conseguimos ultrapassar essas barreiras todas, sermos todos amigos, ignorarmos um pouco essas questões, porque depois o resto os miúdos têm sempre, aqueles confrontos miúdos, mas passava. E isso foi muito importante porque eu, quando entrei na faculdade, uma das coisas que eu percebi foi o espectro do Monte Caparica. Quando as pessoas sabiam que eu vinha do Monte Caparica, as pessoas ficavam, atenção, de onde é que ele vem? Por acaso venho aqui do Raposo, os meus amigos eram todos Raposo, Pica-Pau Amarelo, o bairro Cor-de-Rosa, o bairro de Matador eram os meus amigos. Alguns deles ainda os mantenho nos dias de hoje, mas acima de tudo havia muito essa suspeita de que quem vem do Monte Caparica vem do crime. E como foi dito aqui ao início pela senhora diretora, e com toda a razão, as pessoas não nascem criminosas. As pessoas muitas vezes fazem-se criminosas fruto das circunstâncias, porque não é o sangue, não é o ADN, não é nenhuma componente cerebral que torna as pessoas e que leva as pessoas para o crime. Muitas vezes são as circunstâncias e a falta de um conjunto de pessoas que permitam acompanhar e inspirar e ajudar a chamar à razão a pessoa. Portanto, a minha grande memória, sem sombra de dúvida, aquilo que eu levo ainda hoje para a vida são as lições de vida que eu aprendi aqui e a multiculturalidade que foi muito importante para eu hoje ser quem sou. Nós vamos voltar a isso quando estivermos a conversar. Patrícia Brito, agora desta vez não me enganei. Patrícia Brito. Olá, boa tarde, portanto, obrigada, agradeço o convite. Eu tenho 44 anos, portanto também morava aqui no Pica-Pau Amarelo, portanto os meus pais depois vieram de Angola e portanto instalámos-nos aqui e também tenho algumas vivências, portanto, do bairro Branco. As melhores memórias que eu tenho, além da componente social e da própria formação educativa, foi sem dúvida, eu tive um professor aqui na escola que foi um professor muito importante, que era o professor Carlos Costelo, e portanto eu, quando cheguei aqui ao 5º ano, não é? A primeira coisa, eu fazia os corta-matos e portanto a partir daí comecei então a integrar uma equipa de atletismo, que era a equipa do Ginásio Clube do Sul. E portanto eu acho que foi isso que me incentivou, portanto, a ser aquilo, a chegar
nós tínhamos sempre duas opções. Ou poderíamos optar pelo caminho menos bom, ou poderíamos optar pelo caminho mais correto. E, portanto, esse foi sempre o meu objetivo de vida, até porque os meus pais, principalmente a minha mãe, diziam-me sempre: filha, o meu maior sonho é que tu te tornes uma pessoa independente, que te formes, que sejas uma pessoa independente. E foi nisso que eu me foquei. Eu não posso dizer que eu tenha assim muitas memórias a nível de amizades daqui, porque eu não tinha, porque eu sempre fui muito tímida, pronto, era sempre das mais bem comportaditas, portanto não estava metida nas confusões, portanto digamos que passei um bocadinho à parte, mas eu sempre sempre gostei muito de estudar aqui. Depois, entretanto, passei para a secundária do Monte e acabei depois por ir para o Instituto Piaget, onde me formei como professora de primeiro ciclo. E onde é que eu vim estagiar? Precisamente na Escola Branca, porque para mim o Monte da Caparica era o Monte da Caparica e, portanto, eu não me via a dar aulas noutro sítio. Entretanto, fui dar aulas, mas por incrível que possa parecer, em todas as escolas que eu lecionei, eram todas escolas, portanto, foi a da Maia, foi a Falagueira, o Val da Amoreira, até que me pararam ao Monte da Caparica. E, portanto, eu, ao contrário das outras pessoas, como dizia ali o Alexandre, que muitas das vezes há o estigma de ir dar aulas para o Monte da Caparica, nem pensar. Pois era mesmo aqui que eu queria dar aulas. Era para fazer a diferença, porque só aqui é que nós conseguimos fazer alguma diferença para depois impulsionar a que os miúdos possam se ingrar na vida. E, portanto, a maior memória que eu tenho, eu confesso que foi mesmo o atletismo. Portanto, aquele grupo de atletas que o professor Sestelo ia buscar já não me lembro o nome daquele bairro, depois na altura ainda não havia o asilo, o asilo é mais recente, portanto, ao bairro amarelo, ao bairro branco, depois outros nidos, e portanto isto era a minha maior memória foi, portanto, a parte mais desportiva, e foi isso porque quem pratica desporto, e sabemos, nós temos que nos manter sempre focados se queremos chegar a algum objetivo, não é? E portanto, foi isso. É claro que os professores fazem sempre diferença nas nossas vidas, obviamente que sim, até porque na altura em que nós começamos a estudar, os nossos pais, há uns anos atrás, há 20, mais, há 30 e tal. E vocês são todos jovens, portanto. Ambos trabalhavam, portanto nós é que tínhamos que ser nós a gerir, por exemplo, nós é que tínhamos que acordar para vir para a escola, portanto nós vinhamos a pé para a escola, eu vinha toda feliz e contente com os meus amigos, com os colegas, pronto, que tinha na altura. Portanto, quando chegava a casa, na altura havia o termo, porque ainda não havia o micro-ondas e, portanto, o comer estava aquecido no termo e tínhamos de ter a responsabilidade, porque às vezes tínhamos aulas também depois da parte da tarde e, portanto, foi-nos incutida essa responsabilidade. E claro, não é que os professores, eu acho que quando se trabalha numa escola destas, tem que se vir para aqui para se perceber que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não podemos vir para uma escola achar que só vimos para aqui dar aulas. Não, às vezes o principal objetivo é precisamente darem-nos ferramentas para depois nós podermos então se ingrar no futuro. E sem dúvida que foi. Não só os professores, como toda a comunidade educativa, nomeadamente o pessoal não docente. Não é que era uma grande diferença. Ai de mim, que faltasse ao respeito, não é? Portanto, quando chegasse a casa, aqui ainda não havia aquela história do era o professor, não é? Portanto, era precisamente o oposto. Se portas mal, tu é que levas. Se o professor, olha, o professor bateu, então olha, agora vais levar mais uma palmadinha que é para ver se as coisas melhoram. Portanto, havia um respeito enorme ao professor e aos mais velhos. E, portanto, eu entrar aqui, ainda hoje entro, como dizia ali a professora Inês, e bem, houve pessoas que foram agora para a reforma e que agora eram as auxiliares, portanto, eu sou atualmente professora neste agrupamento, mas eu nunca as tratei com algum nível de superioridade, não. Sempre com aquele respeito que me foi incutido. Algumas eram auxiliares quando eram alunas, sim, não? Sim, 40 anos, não é? Mas dão ordens. Não. E isso foi muito importante. Sem dúvida que eu acho que há muita gente que não sabe, mas... E também aprendeu um bocadinho de história. Porque a professora Inês era a minha professora de História. Eu não queria dizer, mas pronto, sim, foi a minha professora de História e era uma excelente professora. E, portanto, no fundo, eu acho que
há muita gente que não sabe a sorte que tem. E eu, só para terminar, os meus filhos, eu, portanto, neste momento vivo, os meus pais não vivem aqui no bairro e eu atualmente vivo aqui no Pragal. E os meus filhos estudaram aqui. E a minha filha continua a estudar aqui. Porque eu acho que, em termos de vivências, não há melhor. Desculpa. Perdi-me. Cláudia. A mesma coisa. Olá, boa tarde a todos. Sou a Cláudia Brito, tenho 39 anos. Eu também vivi aqui no bairro Amarelo. Fomos colegas. Não, mas eu lembro-me de ti. Eu já vi que o vírgula era popular aqui na escola. Toda a gente se lembra popular, dele. Vou explicar porque. Era só menina, era muito menina. No Bruno de outras do bairro. Teve, muito antes dele ser conhecido no grupo, não é? Eu lembro-me dele porque ele era muita menina atrás dele, não é? Foi mais ou menos assim que eu conheci o vírgula. É de atrás dele? Não. Tinha amigas que sim. Eu estudei aqui desde o meu 5º ano ao 9º. E eu, diferente de todos os outros colegas que passaram por aqui, eu vivo isto diariamente porque eu trabalho cá, não é? Eu trabalho cá, faço muita comparação ao meu tempo de há muitos anos atrás, não é? Não sou propriamente velha, não é? Mas já foram muitos anos. E eu era daquelas crianças que sempre passei entre a chuva, como se costuma dizer, nunca me meti em problemas, era daquelas pessoas que quanto menos dessem para mim, melhor. Gostava de participar imenso de todos os projetos, era tudo o que fosse de brincadeira, eu estava sempre disposta, vôleis e futebol, sempre fui de participar em todos os projetos que eram propostos pela escola e gostava imenso. Mas não tenho uma lembrança que me tivesse marcado assim tanto como marcaram eles, porque eu tenho professores que ainda hoje estão cá e lembram-se de mim por ser aquela aluna quietinha, que nunca dava problemas. Você é atinadinha, não é? Aquela atinadinha, mas que ficava lá atrás da sala, que era para ver se as pessoas não me mandavam fazer as coisas. Mas o que eu faço muita comparação de hoje em dia é que nós naquela altura éramos muito felizes. Embora eu tenha vivido no bairro e tenha tido uma vida QB, né? Não era nada de luxo, mas também nunca me faltou nada. Os meus pais nunca me deixaram faltar nada, nem a mim nem às minhas irmãs. Mas noto que hoje em dia os miúdos daqui têm pressa em crescer, não aproveitam a adolescência deles. E isso, eu tenho uma filha com 12 anos, que eu digo que não estou preparada para a adolescência dela, não é? Não me consigo preparar. Tenho uma notícia para dar. Nenhum pai está preparado para a adolescência dos filhos. Não estou preparada e hoje em dia... Mas passa. Hoje em dia a adolescência assusta-me imenso, porque eu não fiz aquilo que eu vejo os miúdos a fazerem propriamente na escola e mesmo na rua e em todo o lado onde a gente vai. Mas eu gostei imenso e tenho muito orgulho em fazer o que faço e poder trabalhar aqui. E a primeira vez que quando eu vim para a entrevista, mal eu sabia que ia ficar por aqui mesmo, eu quando entrei, eu lembrei-me de todos os cantinhos daqui da escola, não das aulas, porque eu fugia muito às aulas, mas mais da brincadeira e de tudo que fosse para nós. Participei também no corta-mato, lembro-me de ficar aqui entre os primeiros e ir para o Parque da Paz correr, aquilo para mim era uma aventura, poder participar nessas coisas todas. E eu lembro-me imenso de tudo, daqueles momentos felizes que nós tínhamos. Eu tenho amigos hoje em dia deste tempo que tiveram outros rumos, né, diferentes do meu, mas que eu dou-me com eles, não diariamente, mas sempre que estamos juntos, parece que tivemos uma vida, parece que vivemos todos na mesma casa e são lembranças boas que eu levo comigo e gosto imenso. E os meus filhos estudam os dois aqui. Eu não sei se chama vírgula, se chama o Bruno. Bruno, vírgula, como quiser. Como é que eras conhecido aqui na escola? Bruno. Então, O vírgula aparece Veio depois. Tu chegaste atrasado, não sei, eu estou só a dar uma ronda e depois vou fazer perguntas mais concretas, mas era um bocadinho as melhores memórias que tens aqui da escola e depois eu tenho umas perguntas para fazer. Eu tenho aqui algumas memórias, mas não tenho assim muita coisa a acrescentar do que eles já acrescentaram, que eu acho que isso é o fundamental para a nossa formação.
Devo-vos já dizer que eu só estudei até ao nono. Quando cheguei ao nono, olhei para a minha mãe e disse: mãe, eu quero ser músico. Ela disse: queres ser músico? Então faz por isso. E eu trabalhei ao máximo para ser o melhor, para chegar onde cheguei. E as grandes memórias que eu tenho daqui foi como ele referiu também há bocado, a multiculturalidade que havia aqui, a parte social que era diversa, em que nos ajudávamos muito. Eu lembro-me que tu eras mais velho, pá, e protegia-nos sempre, já eras também já assim muito forte, também amigo do nosso amigo comum, o Edson. Que continua muito próximo dele. E de facto havia esse respeito. Depois há outras coisas que se calhar não são as boas memórias, mas que me usaram muito na formação, que era quando o meu pai vinha cá. O meu pai era muito quando a diretora da turma dizia para vir cá, Realmente não era boa notícia, não é? e dizia dele que eu também, que havia essa autorização, essa permissão, dele que eu também em casa também lhe sei. E perdeu-se, acho, um bocado isso às vezes. Mudar ainda bem, não é? Que às vezes falta um bocado isso, e quando revolta-me um bocado quando vejo pais que vão à escola e querem quase bater e já há situações que querem bater aos professores, quando os professores acabam por ser também pais, acabam por ser a educação e a formação dos filhos, acaba por ser muito complicado. Eu tenho 2 filhas, uma com 1 ano e meio e uma com 11 anos, que está aqui no Cerrado, e houve essa discussão com a mãe, porque graças a Deus temos essa possibilidade, se ela ia para a pública ou se ia para uma escola particular, e eu disse: não, o que é que ela vai para a pública? Porque é essencial. Esta coisa de haver diferentes classes sociais, de haver diferentes, mesmo as dificuldades cá em casa, e eles partilharem e perceberem a dificuldade que é e que os pais fazem para eles estudarem, é fundamental para depois, mais tarde, nós, enquanto adultos, percebemos as nossas dificuldades. E depois, agora, como pai que sou, é mesmo difícil. É difícil educar, é difícil percebermos quais somos para a esquerda, somos para a direita. E depois, pronto, aquelas memórias também muito boas, atrás do pavilhão, que eu tive aqui umas apaixonetas, porreiras. Mas já vi com várias, não é? Porque... Pronto, é aquela coisa, não sei se está no sangue, mas era um excelente aluno. Tudo que era a base de artes, desde música, educação visual, trabalhos manuais, tudo, sempre 5. Havia já uma veia artística dentro de mim, e lembro-me daqui perfeitamente, aqui no pavilhão, de muitas vezes nós tínhamos aqui as mesas de ping-pong, e eu subia e às vezes cantava. Sempre tive esta coisa de querer entreter e de ser entertainer, não sei se tu te lembras também, e cedo percebi que queria ser artista, não sabia muito. Agora eu vou começar a fazer as perguntas e começo por ti, já tinha 10 oportunidades de começar por ti. Já agora dizer, para os que não saibam, tu pertenceste aos da Weasel. Nasceste em São Tomé e Príncipe, certo? Não sei porquê, eu fui viajar agora há pouco tempo, há 1 ano ou 2 anos, a Santo Tomé, e toda a gente agora acha que eu sou de Santo Tomé. Os meus pais são angolanos a mexicanos. Mas a informação que está, acho que está... Mas então os teus pais são ambos angolanos. E a primeira, numa pergunta para fazer, tu ficaste pelo 9º ano. Não achas que, independentemente de teres seguido a música, eu já tenho uma pergunta para fazer sobre isso, hoje olhando para trás, que não teria sido mau fazeres até ao fim? Teria. E tentei 2 vezes já em adulto, mas... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Isso é uma coisa importante dizer aos miúdos que desistem. Muito é que depois voltar atenção, é muito... Atenção, é verdade. É verdade. Faz bem referir isso, e tento sempre dizer isso, muitas vezes nas entrevistas, que é super importante nós terminarmos os nossos anos académicos, porque é a formação, é uma forma de nos ocupar. Eu, por acaso, tive a sorte de ser encaminhado e de perceber logo cedo... Tens feito a formação de outra forma, não é? De outra forma, e saber aquilo que eu queria. Eu soube muito cedo aquilo que eu queria. Eu acho que isso é uma base fundamental para o sucesso de cada de cada profissão, é sabermos aquilo. E muitas das vezes... principalmente nesta altura, preparatório, secundário, não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, o que é que vamos escolher, e depois chegamos ali na altura dos cursos, tentamos fazer vários cursos e andamos meio perdidos, mas o quanto mais cedo nós sabermos aquilo que vamos fazer, mais bem-sucedidos e mais rápido vamos ser. E a música começou aqui na escola? Quando estavas aqui na escola? Não, a música começou quando eu tinha 16 anos no secundário. Eu sou convidado para ser aqui, obviamente tinha também alguns, fazia aqui atrás do pavilhão, juntávamos com o pessoal também aqui dos bairros e fazíamos beatbox e fazíamos algumas rimas e escrevíamos algumas coisas. Era super simpático também que o professor de música, que ele tinha um irmão gêmeo, eu não sei se depois... Não. Mentira. Está ali. Pai. É mentira. A câmara não está a filmar. É mentira. Eu lembro perfeitamente, porque era um professor...
professor Marco Paulo. Professor Marco Paulo, exatamente, exatamente. Pá, quando aparece o irmão, e nós assim todos... E o professor Marco Paulo era daquelas pessoas, pá, muito assertivas e puxava muito imenso por nós. Mas mostra que é sincero, não sabia que estava cá. Não sabia. Mas super brincalhão connosco. Incentivávamos, percebia como nos dar a volta e gostarmos de estarmos na escola, porque às vezes há essa dificuldade também, porque eu, por acaso, no outro dia, nesta telescola, com a pandemia, eu vi um professor de inglês a dar aula à minha filha. E eu mandei-lhe uma mensagem, agradeci-o, porque havia ali miúdos que estavam distraídos e ele tentava de alguma forma fazer com que os miúdos brincava com a situação, puxava, porque às vezes há miúdos mais distraídos e esta dificuldade do ensino à distância ainda mais, né? Quem é que está com miúdos com 10, 11 anos, estar em frente ao computador 4, 5 horas? E é necessário haver essa... Eu lembro que o professor Marco Paulo, lembra-se, professor, com o Cafu, assistia porque o Cafu tinha um problema na cabeça, que tinha-se queimado a cabeça com óleo, que ele hoje também está bem sucedido. O Cafu foi futebolista até aos 40 anos, sempre muito focado, o Cafu, tu sabes bem, e ele chegava à aula e não queria tirar porque tinha aquele preconceito, aquela vergonha. E o professor Marco Paulo é que lhe incentivou e dizia: Arlindo, não está cá só cá dentro, vai, tira. E falou com ele e fez-lhe perceber a importância que ele tinha, aquela diferença tornava-lhe especial, e não o contrário, e isso foi super importante também. Olha, um abraço muito forte e estou super feliz por este convite de estar aqui, a sério. Já agora diz-me só uma coisa, antes de passar para outra pessoa, como é que começou exatamente a tua carreira? Porque tu falaste aos 16 anos, o que é que aconteceu? Tu agora já não estás nos da Weasel, não é? Não, estou solo. Mas como é que começou esta carreira? Como é que começou a tua carreira? Esta carreira eu tive a felicidade de me cruzar com os da Weasel, e os da Weasel na altura eles tinham começado em 93, já tinham na altura um EP e um álbum, e eu fui convidado para fazer parte da turnê do Dolho com a Alma, que era o primeiro álbum, já tinha sido aos EPs, e depois aos álbuns. Eles tinham lançado um EP e tinham lançado esse álbum e pediram para fazer parte da turnê somente. E nós tínhamos 2 amigos em comuns que já falavam de mim, por causa que eu operava muito no relevado, em Almada. E eles diziam: pá, e um puto que é do Monte da Caparica, pá, ele canta muito bem. Eles são daqui, não é? Eles são daqui da Margem Sul. Sim, eles são precisamente de Cacilhas. O Jay, o João Nobre e o Carlão, que são irmãos. Que começaram com essa brincadeira de quarto. Eles começaram em 93, em 95 convidam-me, e em 97, depois de 2 anos de estrada, que foi também bom, porque eu lembro-me na altura, eu estava assim meio chateado, mas porque é que eu não faço parte da formação integrante, porque é que não me convidam já? Eles, pá, calma, deixa perceber como é que... E é necessário essa formação, perceber se eu estou à altura. E hoje olho para trás e percebi e dou valor a isso. E em 97 eles disseram: pá, gostamos imenso de ti, gostamos de tudo que tu fazes, queremos que assines um contrato connosco e com a nossa editora. Na altura assinamos com a AMI, que é hoje a minha editora, que é a Warner, que me conhecem desde os meus 16 anos, que é a minha editora hoje, que me paga os meus discos, pai, que me adoram, e foi também esse percurso que ajudou a eles ganharem confiança em mim e apostarem em mim também, agora na minha carreira a solo. Marino, corrijo-me se estiver enganado, mas foste bombeiro. Estiveste ligado à associação, não sei se estiveste à associação Gambusino, Rabo de Peixe Sabe Sonhar, Academia Ubuntu, estou a dizer bem o nome, onde és formador, és formador e trabalhas na Microsoft, mas aí já vou. Estes projetos, queres só explicar o que é isto? Fazes tudo ao mesmo tempo, foi aparecendo, o que é que são estas coisas? Então, para explicar um bocadinho, quando eu estava a terminar aqui o 9º ano, propuseram-me aqui na básica a sair aqui do Monte da Caparica e estudar para o Alentejo. Um bocadinho para termos a noção, eu também sou aqui do bairro, a minha mãe morava num barracão da EDP aqui no bairro Branco, naquelas casas onde metem os equipamentos de eletricidade. Porque a minha mãe foi toxicodependente, drogas pesadas, e vivia com a minha avó e com o meu avô, que entretanto, quando eu entrei para a Branca, fez a amputação de uma perna, ficou sem uma perna, e eu, a dado momento, tive que ser ali
tive que ser ali a ajuda da minha avó. E depois, entre várias pressões que a minha avó tinha, cheguei a ser posto na rua 3 ou 4 vezes e ter que ir para a casa da minha mãe, no bairro Branco, e ficar lá no barracão. Também cheguei a vir aqui para o Pica-Pau Amarelo, para o pé do moinho. Ou seja, isto para contextualizar um bocadinho como é que aparecem os gambuzinhos. E na altura, quando eu estava a terminar o 9º ano, o meu avô estava acamado, já tinha uma sonda, já não tinha 2 pernas, estava completamente dependente de mim, por exemplo, para tomar banho, que eu tinha que o agarrar ao colo, pô-lo na banheira. E eu não queria ir, e queria ir para a secundária do Monte, exatamente porque eu tinha que ficar em casa a ajudar a minha avó, era aquela que era a minha obrigação. E de repente aparece o jesuíta responsável aqui do Pregal, que era o meu professor de moral aqui no Monte, que era o Padre Paulo Teia, que me disse: não, este verão vais fazer um campo de férias, é porque eu quero. E não me deu hipótese de escolher. Então mandou-me para um campo de férias, muito fixe, gambuzinos, em que de repente eu estava num bar de piratas e virem para os animadores: epá, eu não sou miúdo. Isto não é um bar de piratas, isto não... O que é que acontece? O bar de piratas que era uma brincadeira? Era uma brincadeira em que nós tínhamos uma parte em que era toda decorada com vozinhas e com madeiras, tipo bar de piratas, que era a roda onde a malta reunia, parte de tendas, a latrina do outro lado e a parte onde jogávamos futebol. E isto era um campo de férias que... o que é que fazia esse campo de férias? Pegava em malta de Lisboa, Porto e Braga, de classe social muito alta, e depois agarrava em malta Monte Caparica, Pregal, Peniche, uma outra parte de Braga. Chegávamos a um campo de férias, tirávamos tudo o que nós tínhamos, telemóveis, cadernos, fotos, tudo o que trazíamos, relógios, vestíamos o género de uma farda e tipo, olha, vão ser miúdos e vão brincar. E o que acontece é que nesse campo de férias descobri que havia malta da minha idade que gostava de Beatles, ABBA, Queen, que eram coisas que eu já gostava cá. Depois explicar aos miúdos quem são essas bandas. São assim coisas muito antigas que vocês não vão conhecer. Coisas muito antigas que vocês não vão conhecer e que já não eram uma coisa muito fixe na altura. E, tipo, não os meus colegas gozavam bem comigo e diziam: não, fixe é rap, fight! E depois a malta toda a correr e eu não quero saber disso. E descobri que havia um bocadinho de mais mundo, sem ser um mundo que havia aqui no bairro social. E fiz esse campo de férias e nos últimos minutos que eu podia inscrever-me, a doutora Helena, que é a assistente social aqui da escola no SPO, vai comigo para o Alentejo, que não lembra a ninguém, e foi a última inscrição na escola profissional onde eu me formei. De quê? Escola profissional de... Escola Profissional Abrocalado, que na altura... Mas informática, não? Não. Tinha várias saídas profissionais e tinha uma característica que era: os professores que davam aulas nessa escola profissionais eram professores que vinham da Nova, que vinham do Técnico, que vinham da Lusófona e que tinham uma experiência de mercado de trabalho gigantesca. E pronto, e sei lá, se não fosse o sacrifício pessoal da doutora Helena de sair de Setúbal e ir me levar ao Alentejo para fazer a última inscrição, eu não teria conseguido entrar na escola profissional. E o Daniel perguntava-me bem como é que isto aparece tudo. Para já, porque fiz parte desse campo de férias. E ao terminar o 12º ano e terminar o ensino profissional, eu tinha que de alguma forma devolver à sociedade aquilo que me tinham dado. E volto para o Pregal e começo a dar explicações do primeiro ciclo aqui na Igreja do Pregal, ali embaixo. E depois o Padre Amadeu Pinto faleceu e tivemos a chave do Centro Juvenil. Juntamente com o Padre Paulo Teia, tivemos no ano 0 do Centro Juvenil, em que começámos a trabalhar com os miúdos que viviam aqui no bairro e que ainda hoje existe. Parte em missão para Rabo Peixe, porque... Rabo Peixe? Nos Açores, porque a minha família é toda dos Açores. Rabo Peixe, para os miúdos não sabem, mas Rabo Peixe é a freguesia mais pobre do país. Da Europa. E é uma freguesia muito pobre da Ilha de São Miguel, nos Açores. Sim. E partimos em missão para fazer o quê? Um campo de férias. Eu não sei se alguma vez frequentaram um campo de férias. Nós tínhamos uma atividade que era o pónei e eu cheguei a fazer um pónei para 120 minutos. Ocupava um campo da bola inteiro e eu cavalgando com o meu pónei e fazíamos aquilo 3-4 vezes. Eu chegava ao final do pónei e nem conseguia respirar. Mas foi uma experiência inacreditável e ao regressar começámos a tornar isto um bocadinho mais sério. Formámos a Associação Juvenil Padre Amadeu Pinto, os gambuzinos separaram-se dos jesuítas, passaram a ser uma associação independente.
com malta do meu tempo e da minha idade que resolvemos, portanto, fazer uma separação e continuar o projeto à parte. E depois conheci uma pessoa que é assim, uma inspiração gigante, que é chamado Rui Marques. O Rui Marques, ele foi diretor de uma revista chamada Fórum Estudante. Criou a CAIS, não é? Criou a CAIS, é, portanto, diretor do Instituto Padre António Vieira, e fui convidado a fazer uma coisa chamada Academia Ubuntu. E o que é o Ubuntu? O Ubuntu significa eu sou porque tu és. Eu só posso ser pessoa, só posso ser quem sou, através de todos vocês que aqui estão. Mas em que idioma? Português. Português. Quer dizer isso? Não, exatamente, em português. O Ubuntu é uma filosofia sul-africana, mas que traduzido para português significa eu sou porque tu és. Fiz a formação e depois de fazer a formação o Rui disse-me que precisavam de um informático para dar umas ajudas. Na altura fizemos uma conferência na Gulbenkian, que a professora Inês também esteve lá presente, como tiveram presentes vários professores da escola, em que eu decidi homenageá-los na Gulbenkian, em que as pessoas que fizeram a academia eram convidadas a olhar um bocadinho para a sua história de vida e poder vir contar a sua história de vida a público, que é uma grande dádiva de quem vai a palco fazer isto, faz a quem estiver a ouvir. E contei um bocadinho da história de vida, daquilo que vos contei sobre o meu avô ter estado doente, sobre ter estado na escola, do ser difícil, todas estas situações. E a partir daí surge um projeto social chamado Escolas Ubuntu. Então o que era as Escolas Ubuntu? Era entrarmos nas escolas, como esta, nunca tivemos cá, mas eu ainda sonho um dia vir cá fazer a formação. Entrávamos em escolas e durante uma semana os alunos estavam por nossa conta, não tinham qualquer tipo de aula e o que estávamos a trabalhar eram as histórias de vida. Enquanto eu, adulto, para conseguir desfazer e descortinar a minha história de vida, tive que fazer coisas que não se fazem de adultos, os alunos têm a oportunidade de um programa mais organizado conseguirem, portanto, olhar para trás, perceber o que é que as coisas que mais que lhes aconteceram, mas ao mesmo tempo verem o que é que eu aprendi com isto e como é que eu posso ser melhor através desta aprendizagem que eu tive. E pronto, foi outro projeto que aconteceu no IPAV. Entretanto veio a PAR, que veio com os refugiados, multiculturalidade que eu aprendi aqui no Monte deu, porque nós recebíamos desde sírios a pessoas que vêm do norte da África, todos os países que possam imaginar, de repente chegavam-nos a nós e nós tínhamos que fazer o acolhimento das pessoas e ajudar a orientar as pessoas no seu processo. E Daniel, isto dentro da área social foi uma vontade de servir os outros, que eu aprendi aqui, porque os professores desta escola eram a minha família. Eu chegava a casa, ou levava porrada ou era posto na rua. Aqui na escola, os professores eram a minha família. Em 20 segundos, o que é que fazes na Microsoft? Faço suporte técnico especializado. Não precisamos de 20 segundos. Muito obrigado. Cláudia, falaste um bocadinho, aliás, tu és chefe de serviços aqui do agrupamento da Escola de Monte Caparica. Tu falaste um bocadinho disso, mas gostava que desenvolvesse um bocadinho mais. O que é que viste na evolução da escola, para além de menos respeito, mais respeito? Pronto, eu também acho que nós fazemos sempre umas fantasias sobre o passado, mas pronto, acho que nós achamos sempre que éramos melhores do que realmente éramos. Não estou a falar de ti. É que eu sempre penso que havia mais respeito, depois lembro de algumas histórias da minha escola, se calhar não é bem verdade. Mas não é isso, não é tanto por aí. O que é que tu sentes na população da escola e nos professores, etc., a evolução, porque estiveste num lugar privilegiado para o fazer, porque acompanhaste tudo, que evolução é que tu sentes maior aqui no agrupamento, nas várias escolas? Não sei se andaste em todas as escolas deste agrupamento. Não, eu vim de uma escola, fiz o primeiro ciclo aqui na Escola Amarela, que fica aqui dentro do bairro, e só depois, no quinto, é que eu vim para aqui. Fiz aqui do quinto ao nono. E que evolução é que tu sentes agora, quando olhando para agora, o tipo de alunos é diferente, os professores são diferentes, mudou alguma coisa? É assim, há muitos professores que ainda permanecem. Eu tenho professores que me deram aulas, que ainda cá estão. Em termos dos alunos, foi aquilo que eu mencionei há pouco, eu acho que a mentalidade dos miúdos hoje em dia é quererem crescer, têm pressa de crescer.
Eles não aproveitam, eles Na não adolescência não é brincam. normal, a pressa para Não sei, eu acho que eu nunca tive pressa, eu acho que sempre fui muito Ele saiu infantil. no 9º ano, portanto deve ter tido imensa pressa. Eu lembro-me, aliás, até que costumo comentar um pouco isso, que eu acho que agora nós queremos que as coisas sejam mais lentas. Eu acho que é super normal quando nós somos novos, queremos ser adultos rápidos, queremos. Eu quero ter carta, quero ser independente. E agora que começamos a contar o tempo para trás, queremos que as coisas ficam mais. Até estávamos que andar sempre atrás, algumas. Mas dizia-se, os professores são alguns são os mesmos. até. Alguns são os mesmos. Mas os alunos são diferentes, independentemente. Os Eu alunos acho- é a mesma. Eu acho que não há uma totalidade de uma diferença, mas eu, por exemplo, eu lembro-me, quando andei cá, de eu vir com o elástico atrás de mim, e nós fazemos muito a brincadeira do elástico, a brincadeira do mata, a brincadeira da corda, e eu hoje em dia, se correr aqui à escola, eu não vejo esse tipo de brincadeiras. É tudo telemóvel. Pois, É tudo foi nesta telemóvel. escola e em todas, acho que. Sim, eu acho que sim, eu acho que as crianças não aproveitam, não é? É como, por exemplo, eu como estou aqui embaixo e toda a secretaria toda vidrada, a maior parte das paredes é vidrada, e nós conseguimos ver os miúdos cá para fora. Eu lembro-me de ver uns miudinhos, umas crianças, uns alunos que vieram para o 5º ano, que chegaram ali ao nosso vidro e deram um beijo na boca. E eu pensei, como é que é possível? Ainda agora entraram no 5º ano e já estão neste andamento todo. Eu disse, eu quando entrei aqui, nós íamos à papelaria comprar 1 metro do elástico, que era para conseguir chegar de um colega ao outro e nós conseguimos fazer aquelas acrobacias todas com o elástico. E eu disse, isto assusta-me imenso. Por isso eu acho que os miúdos hoje... um bocado de inveja, mas pronto. Se calhar fui eu que não consegui aproveitar. Fui eu que não aproveitei bem quando podia. Se calhar fui eu que não aproveitei bem quando podia. Tu estás aqui a trabalhar desde quando? Desde 2006. Portanto, não passaste diretamente da escola para trabalhar aqui? Houve ainda um intervalo? Não, quando eu estudei, eu fiz o 12º ano, o meu curso era mesmo de administração e eu comecei a estagiar na Escola Secundária do Monte, que era onde eu fiz o 12º. Eu estagiei, o professor arranjou-me um estágio e eu fiz o estágio na secretaria. Só que depois, como é muito complicado haver a contratação dos funcionários, eu fiquei a fazer o estágio, que foi durante 3 meses, e depois arranjaram-me umas horinhas de limpeza, mas em vez de eu ir fazer as limpezas, eu ficava a fazer o serviço de secretaria. E como eu nessa altura, quando eu comecei a fazer o estágio, faltava-me 2 disciplinas, uma delas era o francês, sou ótima a francês. Tivemos exatamente a mesma dificuldade. Foi a minha disciplina problema. Acho que é geral. Sendo que eu fui tão estúpido que foi francês, foi a primeira língua que eu escolhi, não foi inglês. E como me faltava o francês, foi muito bom eu poder conseguir fazer o estágio e ao mesmo tempo a direção deixou-me entrar numa turma. Então eu ia assistir às aulas daquela professora para conseguir fazer o exame externo. Porque eu, sem a ajuda das aulas, eu não conseguia, porque eu não percebia nada de francês e continuo a não perceber, não é? Então eu consegui fazer as aulas, eu fazia as aulas lá na secundária, ingressei numa turma e consegui fazer a preparação para o exame. Quando saí dali ainda tive, se calhar, uns 2 anos sem estar ligada à secretaria, até que abriu aqui um concurso. Até foram minhas colegas da secundária que me disseram, vai, aquela escola está a precisar de uma administrativa, porque eu entrei aqui como administrativa. E eu dizia, olha, eu vou, já sei que eu não vou ficar mesmo, mas eu vou, que era só para elas, se aparecesse alguma oportunidade, voltarem-me a dizer, não é? Senão limpavam-me logo e já não me diziam mais nada. Então eu vim, tive a sorte de ficar. Fiquei aqui desde 2006, em 2012. E gostas de trabalhar na escola onde estudaste? É uma coisa... Gosto. Eu quando imagino eu trabalhar na escola onde estudei, estava a pensar se gostaria ou não. Se, de um lado Não, deve ser... eu gosto porque isto fez parte da minha infância, não é? Fez parte da minha infância e tenho orgulho, gosto mesmo daquilo que eu faço e de estar nesta escola. E ainda vives aqui na zona? Não, hoje em dia vivo em Correios. Mas os meus pais ainda estão aqui. Os meus pais ainda estão aqui no bairro Amarelo. E eu gosto de coisa, e foi um desafio para mim vir chefiar. Foi até a professora Inês que me fez a proposta, não é? Viu qualquer coisa ali em mim, não é? Um dom. Na altura, quando a professora Inês me
depois vi chefiar, achei que não estava preparada, nem tinha perfil para, mas hoje em dia acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque acho que vesti bem a camisola e continuo a vestir, porque faço isto mesmo com gosto, levanto-me todos os dias com gosto de vir fazer aquilo que eu faço. Poderia ter tirado um curso profissional, não tirei porque achei que me enquadrava naquilo que eu queria e gostei mesmo do meu estágio, era mesmo isto que eu queria fazer. E então eu faço isso mesmo por gosto. Agora, eu vejo os miúdos hoje em dia, eles não têm aquilo que nós tínhamos, aquela inocência. Eu acho que falta neles aquela inocência. Eu acho que os miúdos estão muito desenvolvidos. Eu acho que ou nós quando estamos grávidas, não é? Ou a gente mete muita informação e quando eles saem, já saem a saber tudo. Também saem a saber mais. É verdade que hoje sabem mais, isso para o bem e para o mal. Mas também para o bem, não é? É suposto, aliás, de geração a geração, ser cada vez melhor. Um bocadinho mais. Patrícia, és professora do primeiro ciclo. Eu desculpem, eu estou a tratar até é professora por tu, mas eu pedi autorização para tratar toda a gente por tu. Tirando a diretora, evidentemente. Não, pode ser porque não tem problema. E coordenadora da escola. E imaginaste, tu afloraste um bocadinho isso no início, imaginaste-te, quando eras aluna, de repente estás do outro lado, no mesmo sítio. Eu não sei se foste aluna no primeiro ciclo, foste aluna daquela escola, não. Aqui? Não, mas não, porque antigamente, portanto, isto não era um agrupamento. Pois não havia agrupamentos na altura. Ou seja, eu também andei ali na Escola Amarela, não é? Sim. E depois vim para aqui no quinto. Eu acho que eu aqui fiz o quinto ao sétimo, porque na altura só havia até o sétimo, e depois é que fui para a secundária. Fiz o oitavo, pronto, até o décimo. E o secundário também daqui do agrupamento, não é? Sim, uma rapariga, pronto. E portanto, sim, eu sempre quis ser professora. Houve ali uma altura que eu não sabia se queria ser professora. Primeiro ciclo, se queria ser professora de Educação Física. Portanto, que o meu curso, a variante é Educação Física. Só que depois, quando tive a oportunidade de fazer o meu estágio, que foi aqui na Escola Branca, e depois quando estagiei também no segundo ciclo, gostei muito mais da relação que o professor tem com o aluno no primeiro ciclo. E então optei pelo primeiro ciclo. Portanto, sim, via-me a fazer o que faço hoje, sem dúvida. E também notas alguma diferença na escola, fora isto da questão da inocência? Muita. Sim? Sim. É claro que quando se fala de respeito, obviamente que a diferença é que se calhar nós poderíamos faltar ao respeito a alguns professores, mas os nossos pais, não é? Não nos apoiavam nesse sentido, portanto ficava logo ali. E o que acontece é isso, eu já dou aulas, portanto, vai fazer 21 anos em outubro, não é? E portanto, sim, muitas diferenças, acho que lá está, os alunos vêm com mais informação para determinadas coisas, mas depois com menos informação para outras, portanto estão muito mais conectados. Pronto. Os pais também são pais mais difíceis, porque antigamente, como eu dizia, se calhar 2010, 2011, portanto havia um respeito diferente pelos professores, e hoje em dia somos um bocadinho alvo da sociedade, portanto é assim, se o aluno é bom é porque é o filho que é bom, se o aluno é mau é culpa do professor. Achas que é importante para seres professora, faz alguma diferença seres daqui? De origem, ou seja, para perceberes os miúdos e perceberes a vida deles, se nota, não estou para dizer para falares mal dos teus colegas ou dizeres que os teus colegas não percebem, não é isso. Não, mas é... Eu não falei mal das minhas colegas. Não, é isso que eu estou a dizer, não é para isso, mas se apesar de tudo achas que isso dá alguma vantagem na relação com os miúdos? Sem dúvida. Tem que haver perfil, tem que saber para onde é que vai. E eu tive a oportunidade de poder passar por várias escolas, evidentemente que Todas as escolas... Por acaso, escolas TAPE, portanto, na altura de intervenção prioritária, portanto, escolas multiculturais, não é? A primeira escola foi no bairro do Areias, depois fiquei colocada na da Maia, depois fui para a Falagueira, depois fui para o Val da Amoreira, depois fiquei no Mirador da Alfazina e vim para aqui. Tive também a oportunidade de efetivar
E é preciso um perfil para ser professor nessas escolas todas que tu falaste? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem que se ter algum... Professor Inês? Eu acho que sim. Tem que se gostar. Tem que se saber... não podemos chegar aqui e, por exemplo, achar que podemos ser distantes dos alunos. Foi como o Bruno falou em relação ao Marco. Tem que se fazer alguma diferença. Tem que se chegar aos alunos de alguma forma. Temos que estar constantemente a arranjar estratégias, arranjar formas para chegar às crianças da melhor forma. E isto do ensino à distância, o Bruno falava, dificuldades dos miúdos de 10 e 11, e os outros de 5, de 6 e de 7, que também foi essa. Foi mal. Eu, pessoalmente, detestei. Eu estava a dar maluca, porque... Agora foi sobre isso que eu vim entrevistar a... Eu sei, eu ouvi. Foi exatamente sobre isso. E é claro que o facto de eles terem tido a oportunidade, desta vez, de poderem assistir, portanto, às aulas síncronas, portanto, mas era muito complicado, até porque, para já, estavam todos na tela. Eu tenho uma turma grande, tenho 27, estavam na tela. Depois, às tantas, quando eu fazia uma pergunta, eu ia ver o outro já estava a olhar para a janela. E é muito difícil. Agora, se me perguntar assim, é uma coisa, além de ter perfil, é ter paixão pelo que se faz. Porque eu gosto mesmo muito de ensinar, de me relacionar com os miúdos. E de facto eu acho que a Cláudia tem alguma razão. Porque nós ali, nas escolas de primeiro ciclo, eu acho que temos uma relação muito privilegiada, porque estamos com eles, fazemos de pais, de psicólogos. Não quer dizer que aqui não se faça, também se faz, obviamente que sim. Mas é diferente, não é? Porque nós somos sempre aquele... Sou sempre o único professor. Exatamente, não é? E portanto, eu também acordo todos os dias, aliás, desde que, quando nós estivemos no ensino à distância, eu disse assim, nunca mais vou-me queixar de ir para a escola. Nunca mais, quando me levantar cedo, nunca mais vou dizer, quando agora as pessoas queixam, eu digo assim, as aulas terminam 8 de julho. É difícil, mas vamos embora, porque, de facto, é assim, foi tão mal, para mim, foi tão mal, que o poder estar com eles, o poder conversar com eles, o poder tocar, o poder, ouvi-los, e tudo aquilo que nós aprendemos, porque nós também aprendemos com eles, né? Nós aprendemos muito com os miúdos. E, portanto, sempre à procura de melhor, de arranjar estratégias, porque cada vez os miúdos são diferentes, eu acho que é uma delícia. Alexandre, licenciado em Direito, tens doutoramento e és jurista da Presidência do Conselho de Ministros. Eu vou começar por isto. Tu falaste de uma coisa que foi o multiculturalismo nesta escola. Nos sítios onde trabalhaste, eu não sei, anteriormente, antes de ser jurista da Presidência do Conselho de Ministros... Fui advogado, sim. Trabalhei nos serviços de informações de segurança, portanto, conhecido como normalmente serviços secretos também. Fui. Esta parte eu não tinha dito. Durante uma boa parte da minha carreira, pode-se assumir. Não quis ser bufo. Não foi pensado, mas é público, sai em Diário da República, então a partir daí nós temos de... Nos sítios... Não tens a sensação que se calhar o teu mundo acabou por afunilar um bocadinho, ou seja, quando percebe, em relação ao que tu tinhas dito, aqui conheceste gente de não é todas as nacionalidades, mas de muitas origens, pessoas muito diferentes umas das outras. O mundo em que tu estás não é um mundo, apesar de tudo, mais homogéneo do que este, em que as pessoas são todas mais parecidas umas com as outras do que aqui. É verdade, é um mundo que, considerando aquilo que nós fazemos, sobretudo quem está no mundo do direito, e eu acho que isto é um defeito do próprio direito. E quando eu digo direito, não digo advocacia. Digo quem passa por uma faculdade de direito, se não tiver em atenção àquilo que a própria pessoa é, de onde vem, nós vamos acabar, de alguma forma, por nos formatarmos para um conjunto de coisas que as faculdades de direito nos ensinam, nomeadamente a forma como nós olhamos para a lei, a forma como nós olhamos para situações de vida. Isso é um risco que nós corremos. Mas a verdade é que, quando eu cheguei a uma faculdade de Direito, e cheguei à Faculdade de Direito de Lisboa, para começar a licenciatura, houve uma coisa que me deixou espantadíssimo, que foi ter colegas que nunca tinham sequer sentado com um negro ao pé. Vinham de meios onde os negros estavam à distância, não chegavam sequer àqueles meios, e eu já vinha desde até da primária. A minha turma da primária tinha negros, tinha pessoas de etnia cigana, tinha pessoas pobres, tinha pessoas ricas, e é nesse sentido que eu digo que me deu essas lições de vida, para ver um tipo de horizontes que, quando eu cheguei a uma faculdade de Direito, isto surpreende-me, porque depois são essas pessoas que muitas delas vão ser advogados,
vão ser juízes, vão ser políticos e não conseguem sair daquela bolha teórica para que as faculdades os preparam. E isto é extremamente preocupante. Quando nós às vezes ouvimos certos casos que têm decisões polémicas, muitos desses casos são fruto de decisões que mesmo do ponto de vista técnico de quem estuda Direito já é questionável, mas do ponto de vista social, então, é extremamente controverso. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu não podia entrar no Centro de Estudos Judiciários sem antes ter outros 2 anos a seguir ao curso. Isto era para quê? Para permitir que a pessoa viesse cá para fora, depois de eu estar com aquela teoria toda, e ver um pouco do mundo cá fora, fosse através da advocacia, que já permite ver muito o mundo. Eu, por exemplo, acho que não é o nosso debate aqui, mas eu acho que não se podia poder ser juiz sem ter sido ou advogado ou procurador ou outra coisa. Tínhamos 2 anos na altura, portanto, nós não podíamos entrar, tínhamos de ter 2 anos de vida profissional depois do curso, para nos permitir ter essa perspectiva da sociedade que hoje em dia já não se tem. Hoje em Mas dia aqui tu trazias uma experiência que não era profissional, é de vida, não é? É uma experiência de vida que ainda me dá até hoje e que, curiosamente, acho que até me serviu para alguns desses colegas, que serviu bastante, até para partilhar não só a experiência, mas muitas vezes para ser uma outra voz que permite a pessoas que estão... Não é advogado do diabo, às vezes é o contrário. Já fui advogado do diabo também. Mas para ajudar as pessoas a ver uma outra perspectiva à qual se calhar elas durante toda uma vida não estavam preparadas. Acho que me ajudou a mim, acho de certa forma de outras pessoas, porque cheguei também a uma faculdade de Direito onde, por exemplo, nós tínhamos o núcleo de estudantes africanos. E isso a mim fazia-me alguma confusão. E também o núcleo de estudantes timorenses era outra situação, porque era uma forma já de as pessoas se autossegregarem. E quando nós depois temos uma outra parte que não são estudantes africanos... Se calhar criam uma associação exatamente porque se calhar já estão segregados. Não, na associação, eu fui também dirigente associativo. Sim. Na associação onde eu estive, nós fazíamos questão de não reservar um lugar de cotas para africanos. Isto para mim era um absurdo. As pessoas ou têm perfil para estar naquele tipo de cargo e para chegar às pessoas ou não têm. Pegar nas pessoas porque é preciso ter uma cota para atrair voto, isso para mim fez-me confusão e tive a sorte de pertencer a 3 direções académicas da Faculdade de Direito, onde nós tínhamos, os negros não sentiam que tinham de ter um grupo especial para se fazerem ouvir. Portanto, eram estudantes como os outros. Isso é extremamente importante. Na Faculdade de Direito de Lisboa, que é uma faculdade, para quem não conhece, muito conservadora. Para dizer o mínimo. Exatamente, é um eufemismo, portanto é muito conservadora, mas a verdade é que é nessa perspectiva que eu acho que esta escola me deu essas lições de vida. Exerci advocacia aqui vários anos, não só em Almada, em Lisboa, tive vários casos. Curiosamente e infelizmente, alguns colegas de escola que estavam do lado dos arguidos, também tive colegas de escola no outro lado. Isto deu-me também essa perspectiva, sempre tentei, porque é uma coisa que muitas vezes falta às pessoas, é pôr-se no lugar dos outros. E a minha vida pode ter, que por acaso não teve, um pouco como a Cláudia, ou seja, não foi uma vida rica, mas os meus pais sempre fizeram para que nunca nos faltasse o essencial. Mas falta-nos por vezes... Vivias aqui? Eu vivi aqui, já aqui ao lado do Bairro Amarelo, portanto, durante anos. Às vezes nós precisamos compreender que as circunstâncias é que fazem as pessoas, ou obrigam as pessoas a ser de uma determinada forma. Por isso é que eu volto a dizer, as pessoas não são criminosas porque nascem criminosas. Isto é um conceito que muitas vezes é um preconceito que muita gente tem. Muitas vezes é a falta de decidas que leva as pessoas a tomar um pouco como a água. Procura o caminho mais fácil, aquele que parece o mais para Direito? Há alguma razão? Fui para Direito por várias razões e até vai um pouco ao encontro daquilo que a Cláudia estava a referir, um pouco a pressa de querer crescer. Eu, quando terminei o 9º ano aqui, eu queria desistir da escola. E era aluno de 5. Queria desistir da escola porque queria trabalhar, queria o meu dinheiro, queria ser independente, aquela ilusão que nós temos. E os meus pais tiveram uma conversa comigo que foi basicamente a de vai pelo menos para o secundário. Pelo menos acaba o secundário. E se não gostares do secundário, depois fazes o que quiseres, mas vai, tenta. Pelo menos tenta. Ok, tudo bem, fui para o secundário. Eu já tinha aqui 2 professoras, que eu por acaso posso referir o nome delas. Eu julgo que já não dão cá aulas, a professora Ana Pinto, de Ciências Naturais, e a professora Isabel Fernandes, de Matemática. Que às vezes tínhamos ali alguns diálogos, sobretudo, às vezes eu utilizava um pouco o meu perfil e o meu feitio para defender alguns colegas em determinadas situações, que eles diziam, tu vais ser advogado, tu só podes ser advogado. Eu lembro perfeitamente, tu já tinhas esse perfil. Fazia sempre isso. Eras delegado de turma, não? Não, eu fugia desses cargos de responsabilidade, mas quando havia falhas eu chegava... por acaso era sempre delegado de turma. Não, nunca quis essa responsabilidade, mas quando era preciso eu intervia e ajudava ali a... Mas não cobravas, imagino. Não cobrava, não sabia ainda cobrar ao dinheiro. Aprendi com o tempo. Cheguei ao secundário, fui estudar para Cacilhas e apanhei um conjunto de outros professores que curiosamente diziam, eu não sabia o que queria ser quando estava no secundário, era acabar o secundário, ponto final. Tu vais ser advogado, tu com esse perfil, ou político ou advogado, tu vais ter de ser assim. E eu comecei a pensar naquilo. E só no 12º ano é que eu decidi que gostava de estudar Direito e, curiosamente, ligado à advocacia.
que é aquele percurso que 90 e tal % das pessoas que querem estudar Direito decidem fazer, mas o Direito dá para tanta coisa, aliás, como depois acabou por comprovar-se com o meu percurso. Eu decidi, faltava-me uma disciplina para entrar na Faculdade de Direito, aquilo era filosofia, entre filosofia, história e português, e eu não tinha filosofia nem história, com muita pena minha. E então eu deixei, quando acabei o 12º ano, deixei matemática intencionalmente por fazer. Eu tinha média de 16 qualquer coisa no secundário, deixei matemática de propósito para fazer, porque quando nós fôssemos para a noite, podíamos converter a matemática na altura. Ou fazíamos a matemática ou podíamos converter por filosofia. E era aquilo que eu queria. E foi isso exatamente. Na altura já andava à procura destes subterfúgios que existiam para conseguir entrar na faculdade. E foi isso que eu fiz. Portanto, estive 2 anos. O primeiro ano estive só a trabalhar, porque lá está, o dinheiro não caía do céu, tive de trabalhar. E no segundo ano fui estudar filosofia. Os teus pais tinham estudos já agora? Não, minha mãe tem o antigo 6º ano e o meu pai a 3ª classe. Portanto, uma empregada de limpeza e um eletricista. Foste a primeira pessoa na família a entrar com Fui a primeira pessoa na família a licenciar-me em alguma coisa e a entrar numa faculdade também. E na altura tive também essa oportunidade, consegui entrar na Faculdade de Direito logo nesse ano em que tentei. E a partir dali, o primeiro ano é extremamente difícil, porque é um ano totalmente teórico, nós estamos habituados a ver as séries de advogados e tribunais, não tem nada a ver. E mesmo a vida tribunal aqui também não tem nada a ver. Mas já a diferença já não é tanta como aquela que nós vemos quando estamos na faculdade. É só teoria, decorar. A partir do segundo ano o curso começava a ter alguma graça. E então terminei o curso em 5 anos, fui dirigente associativo da faculdade e depois... Estiveste quase a ser política, ficaste mesmo por lá. Optei antes, depois, até pela carreira académica, fui advogado vários anos, aqui em Almada, sobretudo em Lisboa, e depois surgiu a oportunidade, entretanto, de... havia uma carreira que já me aliciava de certa forma. Ou Polícia Judiciária, ou outro tipo de coisa parecida. E foi o que eu fiz as provas para a Polícia Mas a investigação, não Investigação criminal. Não era polícia de segurança, era investigação. Não. Investigação criminal, adorei ter Direito Penal na faculdade, adorei bastante, porque era uma cadeira bastante prática. E eu fui então fazer as provas para a Polícia Judiciária, fui fazer também para o Sistema de Informações da República Portuguesa e tive a hipótese de escolher qual das duas é que acabava por querer ir. Cheguei muito longe na Polícia Judiciária, mas eu entendi que o Sistema de Informações da República Portuguesa, que tem o SIS, que é o que trata das ameaças internas, e o CIED, da parte externa. Inicialmente nós começamos nos dois e depois acabei por ir para a parte externa, que foi aquela que também mais maliciou o CIED, mais maliciou. Mas fazíamos várias operações conjuntas com o SIS, adorei os 7 anos que lá estive, adorei, porque, como devem calcular... Não é como o 007, não tem tanto glamour. E mesmo o serviço do 007, o inglês, lamento desapontar as pessoas, não existem aquelas armas ou aqueles relógios que disparam, essas coisas. Nem aquelas mulheres aparecem. Essas mulheres aparecem. Podem aparecer. Dependendo daquilo que nós fazemos, podem aparecer, mas os carros não aparecem. Mas é muito interessante trabalhar com os serviços estrangeiros, trabalhar com o serviço israelita, com o serviço inglês, com a CIA. Tive várias formações com a CIA e com a NSA, portanto as agências norte-americanas, fazermos operações conjuntas, irmos ao exterior. É espetacular, mas comecei a sentir a falta de ter a minha vida pessoal. Porque nós não podemos... Quando vamos a um casamento, e às vezes nos colocam, por exemplo, naquelas mesas de grupo, então o que é que tu fazes com desconhecidos? Eu, curiosamente, eu só conheço pessoas que trabalharam no SIS, não conheço ninguém que trabalhe no SIS. Pois, exato, mas normalmente temos sempre aqueles sós de cobertura, que a advocacia ajudou um pouco a disfarçar, mas é aquela coisa de, não mentindo, não posso ser sincero, sou o único ali que tem... Pelo menos eu estava a ver se algum deles também estava no mesmo serviço que eu e não estava e não mentia. Portanto, mas comecei a sentir vontade de ter a minha vida... pessoal, de voltar a ser alguém, de ter um e-mail da instituição a partir do qual as pessoas contactam, que não temos nada disso, como se deve calcular, não existe. E, portanto, foste para a presidência do Conselho de Ministros? Fui para a presidência do Conselho de Ministros, fui formar-me também, tirar o mestrado e o doutoramento e estive 4 anos a fazer comentário na TV e na TV24, ligado à criminalidade, ligado também a questões internacionais. Posso chamar-te colega? E desde o ano passado eu entendi que deveria dedicar-me só à carreira académica de investigação e da consultoria, que agora faço investigação também enquanto doutorado na área do direito, e entendi que estava a tirar muito tempo, inclusive para a minha família, o trabalho que eu tinha, que eu desenvolvia na TV. Tenho 2 filhos. Já não vives aqui na zona? Não, vivo em Almada, vivo no Laranjeiro, portanto continuo perto também de zonas um pouco mais sensíveis, mas neste momento desisti, na altura da carreira, adorei fazer televisão, foram 4 anos fantásticos, espetaculares, e que também surgiram fruto de um pouco daquilo que nós temos estado todos aqui um pouco a falar, que é o do dar à comunidade. Porque eu tenho alguns livros lançados, uns mais técnicos, mas tenho também um escrito sobre questões ligadas a terrorismo, ao Islão e aos refugiados,
E eu entendi que poderia oferecer-me para falar aos miúdos sobre estas coisas, o que é o Daesh, o que são os refugiados, para ajudar a desfazer os estigmas e os preconceitos que existem relativamente às pessoas. Eu percorri várias escolas, aliás, uma delas às quais eu vim foi exatamente aqui, mas percorri várias escolas, sobretudo da Grande Lisboa. Vi ambientes inacreditáveis, de turmas de estrangeiros, de alunos de 5º e de 6º ano, em que o senegalês, que já estava cá há 2 anos, é que traduzia para os chineses, e romenos, e turmas, aquilo não é multicultural, aquilo é a turma das Nações Unidas, autêntica, e com ambientes extremamente difíceis para o professor, que tem ali 3, 4, 5 alunos aos quais fala, e depois os outros é que tinham de fazer de caixa de ressonância e traduzir para os outros, com todo o valor que isso pode ter. E tem sido muito gratificante, eu continuo a fazer isso sempre que alguém precisar, eu estou totalmente disponível, sempre a nível gratuito, porque este é o meu sentimento de dever para com a comunidade, para já desfazer estigmas, dependendo das idades, falo de terrorismo, de islão, falo de questões internacionais, falo de direitos humanos, ensinar a crianças de primário o que é que são os direitos humanos, faço esse trabalho todo e é um trabalho extremamente gratificante porque vejo os miúdos agarrados àquilo que eu estou a dizer do princípio ao fim. Depois estava fazendo uma outra palavra para o professor Marco Paulo, porque eu não sabia que estava cá, mas foi o professor Marco Paulo que trouxe para aqui, que incutiu muito a cultura do ténis de mesa. O professor Marco Paulo passava ali tardes e dias com todos os alunos e claro, era... Bem lembrado. Portanto, e era um ótimo trabalho para agarrar ali muitos miúdos que se calhar estariam noutros sítios a fazer outras coisas e com uma coisa tão simples conseguiu aqui incutir uma cultura que eu não conheço outra escola que tenha esse tipo de... uma coisa tão simples, colocar ali uma mesa de ténis de mesa e puxar os miúdos e as coisas vão naturalmente. Tu és mais o Benjamin, sou mais do Vinho. Tu estás a estudar Sociologia onde, já agora? No ISCTE. Neste momento a terminar a licenciatura. É onde eu estudei Sociologia, foi no ISCTE. Foi Sociologia? Somos colegas também. Não fomos colegas porque eu não acabei o curso. Trabalhas numa rede de papelarias. Diz-me uma coisa, na tua turma, o ISCTE por acaso tem, eu digo por experiência, pelo menos o curso de Sociologia tinha, não sei se tem, quando eu estudei no ISCTE era só o edifício velho, não havia mais nada. É só o edifício. Era só aquela coisinha pequenina ali, era uma faculdade pequenina. Já estou. Mas tinha gente do país inteiro, não é? Portanto, tu tens a diversidade do país, mas é tão diverso como foi a escola, como era a escola aqui onde tu estavas? Como é que eu ia dizer? Ouvindo aqui a experiência de cada um, aqui dos mais velhos, e pegando também naquilo que eu vivi e ainda vivo, porque eu vivo aqui ainda no asilo, eu posso começar aqui, vivo aqui. É o meu depoimento com aquela famosa frase. Nós saímos do bairro, mas o bairro nunca sai de nós. Eu acho que isso é o primeiro ponto importante no meu percurso académico na faculdade para explicar a minha relação com as outras pessoas. Eu, no meu curso e no próprio ISCTE, encontro tudo um pouco, dos mais ricos aos mais pobres, a todo tipo de experiência. E o facto de eu ter estado cá no mundo da Caparica, ter estado cá e vivido cá e ver tudo à minha volta desde novo, ajuda-me a pensar o porquê da pessoa estar ali, porquê é que chegou aqui e como é que a pessoa se formou. Porque é a partir da socialização aqui na escola, o nosso curso fala disso, é a socialização secundária, que é a mais importante, que é a escola. E aqui conhecemos tudo um pouco, é a multiculturalidade. E eu penso que isso ajudou-me a conseguir relacionar-me no ISCTE com todo o tipo de pessoa, com mais diverso, não ser tão introvertido, mais extrovertido. E cada situação, cada pessoa falava comigo, eu compreendia. Porquê? Porque eu vivi aqui. Eu vivo aqui. Eu já via acontecer coisas piores ou melhores, tanto faz, mas eu percebo o sentimento. Não é só, não estou fechado numa só bolha, não só sigo, só vejo aquilo à minha volta, não, já vi tudo. Do melhor, do pior, e consegui fazer um balanço. E a minha riqueza social é muito gratificante devido ao que eu passei aqui e ao que ainda passo. Tu trabalhas eu disse que trabalhas numa rede de papelarias, não é? O que é que fazes? Sim. É na Note. Mas o que é que fazes? Vai atendimento ao público. Sim. É uma loja normal. Trabalhas isso para quê? Porque nem toda a gente trabalha enquanto faz o curso. Sim. Porquê é que trabalhas? Trabalho especialmente porque tenho de ajudar em casa. Sempre tive esse bichinho de ter de ajudar em casa. O que é importante a dizer é que mesmo quando se tem dificuldades é possível seguir e estudar. O que derruba uma pessoa nunca é o problema. É a forma como enfrentamos o problema. Por isso, é a partir daí que nos pegamos. A parte do trabalho foi sempre para ajudar em casa e também para chegar ao meu objetivo. Tenho um objetivo, eu estou a estudar para ter um objetivo. A minha mãe sempre me incutiu o objetivo. Qual é o objetivo? O meu objetivo é conseguir ter uma empresa. Eu criar uma empresa, sim, criar uma empresa. E és sociólogo? E sou sociólogo. Porque a sociologia, eu gosto muito da sociologia.
É que é o hábito. Eu gosto muito da sociologia devido à área de investigação. Eu gosto, eu quero criar uma empresa, por onde aquela parte profissional, mas o facto de ter ido para a sociologia foi mesmo a área de investigação e de estudar tudo aquilo que nos influencia e que nos educa a partir do momento que saímos de casa. E é esse mesmo o principal Queres criar uma fator. empresa de quê? Catering. Pronto. Tudo a ver. Eu, depois agora com a licenciatura, quero e vou ingressar no mestrado de Recursos Humanos, de Política e Desenvolvimento de Recursos Humanos, para Portanto, vais dirigir para a parte mais empresarial. mais empresarial, sim. Agora com o meu curso, graças a Deus, deu-me a oportunidade de ter um estágio mesmo já na área, por isso já consegui perceber que é mesmo aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto. E o facto de estar a trabalhar é para pagar isso, especialmente para ajudar em casa e também porque ajuda-me a crescer, e ajuda-me a crescer imenso. E quando estudaste aqui, era isso que tu pensavas que querias fazer? Que querias ter uma empresa? Era essa? Sempre foi isso. Sempre, Foi? desde pequeno. Queres ser rico? Ou não é isso? Não, quero ser rico, mas para além do dinheiro, é mesmo o facto de ver a minha família, por exemplo, o meu avô, sempre teve lojinhas. E eu sempre vi o trabalho dele. E eu vi aquilo, eu quero ser dono de mim próprio. Eu dizia, quando era pequeno, dizia assim, eu não quero trabalhar para ninguém, só quero trabalhar para mim e fazer as pessoas trabalharem para mim, por assim dizer. Parecia um bocado egoísta e ao longo do tempo fui pensando naquilo que eu ia dizendo, até porque é engraçado que quando estava a vir aqui para a escola para estar aqui na mesa redonda, eu imaginei ver-me à frente um miúdo que eu era a fazer o mesmo percurso, mas com objetivos diferentes, ou então com caminhos diferentes. Eu pensei, por exemplo, eu para conseguir fazer com que tenha uma empresa, eu tenho de trabalhar para alguém. E antes eu dizia, só quero trabalhar. Não quero trabalhar para ninguém, quero trabalhar só para mim. Mas nunca pensei na parte de trabalhar para outra pessoa. E eu acho que o facto Há coisas intermédias, não é? Sim. Tu trabalhas para outros, mas não és empregado dos outros. Sim. Mas eu pensava, tenho de começar logo grande. E eu acho que esse era aquele pensamento da pessoa que quer o dinheiro, mas não pensava na riqueza social, na riqueza mental. E então é nessa parte que o trabalho e estar a estudar ajudou-me. Então também eu acho que o facto de ter vivido aqui e ter estado aqui e ter visto pessoas a passar mais dificuldades que eu, fez-me pensar, então se as pessoas conseguiram, estão a conseguir fazer as coisas, porque é que eu não vou conseguir? Mesmo com esse bichinho, porque é que eu não vou atrás? Então sempre regido a isso. Claro, né, com o grande auxílio da minha mãe, né? A minha mãe, logo. Foi na ordem sempre. Sempre na ordem. Sempre estava a ver desviado e é isso mesmo que tu queres? Tu tens irmãos? Só da parte do pai. E não vivo com ele. Dalson Lima, tu frequentaste psicologia, depois estudaste na área da segurança, não é? Portanto, Estou a estudar agora. Estás a estudar agora com o Covid, decidi estudar. Antes de irmos para a tua vida profissional, porquê é que foi essa indecisão ou não foi decisão? Gostaste de psicologia e depois quiseste fazer uma outra incursão? Tu não trabalhas, não tem nada a ver com psicologia? Não, eu nunca gostei de estar parado. Sim. Entretanto, eu fui para as Forças Armadas e fiz o curso de oficiais. Para a Força Aérea, não? Não. Fui para as Operações Especiais da Marinha, fuzileiros. Concorri à Força Aérea. Mais piloto, pensei que tivesse não, sido. Não, penso. Concorri para a Força Aérea, entrei para a Força Aérea para o curso de oficiais, não entrei para piloto. E pediram para aguardar uma semana ou duas que se houvesse alguma desistência que eu entraria na vaga a seguir. Eu não quis. Então fui para os fuzileiros, que eu tinha entrado nos dois. Entrei nos três, no Exército, no ramo do Exército, Marinha e Força Aérea. Entretanto escolhi ir para as Operações Especiais, mas sempre com o bichinho de ser piloto. Mas para isso tinha que ficar lá alguns anos, não é? Fazer missões, ficar lá uns anos. E fiquei 10 anos. Nesses 10 anos não podia marcar passo, é o que nós chamamos de marcar passo na vida militar. Decidi, vou estudar. Fui estudar, quando tive a chance de estudar, fui para Psicologia, que era o curso que me identificava no momento. Eu queria Psicologia Criminal, por causa da Judiciária, em caso de não conseguir fazer o curso de pilotos, porque, como sabem, é um curso que é muito caro. E então já estava já a criar a não ser que se faça na Força Aérea. Então já estava já a criar o plano A, o B, o C, o D e por aí em diante. Não vai correr bem. Um vai correr bem. E então fui para a Psicologia. No terceiro ano fui sempre tentando pedir empréstimo, missões e juntando dinheiro, mas quando chegava no banco eles diziam, olha, você com a sua taxa de esforço não consegue o empréstimo para o curso de pilotos. Isto era aspirante, depois subtenente, depois segundo-tenente, sempre por aí em diante a subir, o ordenado a aumentar, até que, depois destas barreiras todas, eu costumo dizer que a vida é uma corrida de 100 metros com barreiras, e fui saltando as barreiras, fui conseguindo, até que cheguei ao momento em que, no terceiro ano de Psicologia,
consegui o empréstimo para o curso de pilotos. Fui falar com os professores, expliquei a situação, olha, eu vou desistir, mas você é um bom aluno, vai desistir, então depois volto para fazer o curso, logo se vê. Não voltar. Não voltei, depois decidi os estudos de segurança, que ia voltar para a psicologia e depois a ver os cursos, encontrei esse curso de segurança. Qual é o curso de segurança já agora? O que é? Eu não sei. De segurança, temos umas cadeiras também ligadas à segurança nacional, temos criminologia, introdução ao direito, eu admiro o pessoal do direito, introdução ao direito já foi o que foi, imagino o curso de direito. Mas está ligado à segurança mais privada, talvez. Security e safety, a parte de safety também. Para mim dá-me jeito para a TAP, porque nós temos muito security e safety no ANAC. Mas pronto, voltando outra vez à psicologia, saí no 3º ano com a ideia de terminar mais tarde, consegui um empréstimo para o curso de pilotos, que são mais 3 anos, não é? Terminei o curso sem saber se entraria ou não para a TAP, porque isto, entrar para a TAP é muito difícil. E agora é mais fácil sair do que entrar. Agora é mais fácil do que entrar. Entretanto, concorri ao judiciário, continuei sempre com o sonho de concorrer por um regime interno, que é aos militares com mais de 5 anos não precisam de ter a licenciatura. E então eu concorri por aí, mas quando consegui entrar para a TAP, eu consegui entrar para a judiciário, quando consegui entrar para a TAP também fui lá cancelar e então fui para a aviação, que era o meu sonho desde pequenino. Só tinha 2 sonhos, ou operações especiais ou aviação. Há quanto tempo é que és neste momento és comandante na TAP? 14 Que idade é que tu tens? 44, fazer 45. Experimento, estás mais novo. Eu jogava que eras piloto há pouco tempo. Eu já sou piloto há 14 anos. E continuas a gostar de ser piloto? Eu amo a minha profissão. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu fiz tudo o que eu sempre sonhei fazer desde pequenino na escola, que era ser piloto e operações especiais, porque eu, se não fosse piloto, queria ser as operações especiais. Não é? E então consegui os 2 sonhos, juntei os 2. O segredo é esse, é não ir... Quando tu disseste, tu tinhas sempre um plano B, um plano C, um plano D. O segredo é sempre ter várias portas. Fecha-se uma porta, abrem 20. E saber que a pessoa falha. Nós temos de ter... Não temos de ter medo de falhar, como eu disse há bocado, estávamos a falar, porque eu falhei uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas nunca desisti. A barreira, nos 100 metros, nessa corrida de 100 metros da vida, a barreira foi aumentando, não é? Cada vez que eu ia saltando uma barreira, até chegar lá aos 100 metros, e a barreira aumentando. Porque eu ia falhando, não é? Pelos caminhos que eu estava traçando, mas tinha sempre o plano B, o A, o C, o D e por aí. E é o que eu digo aos jovens, é uma mensagem que eu deixo, que é: não tenham medo de falhar e tenham vários planos na vida. Eu, como disse ao início, eu concorri aos 3 ramos. Exército, Marinha e Força Aérea. Entrei nos 3. Se eu tivesse só concorrido a um, se calhar, à Força Aérea, não tivesse entrado como piloto, se calhar frustrado de sair, não tinha nada. Não é? Ou se calhar estaria noutra fase da vida, não sei. Mas eu aprendi isso com a minha mãe. Eu sou filho criado por uma mãe apenas, mãe solteira, com muitas dificuldades. Pai abandonou, que é o normal, normalmente, muitas vezes nestes bairros, que é o normal, não é? E com todas as dificuldades que eu vi a minha mãe a passar e sempre a lutar e a conseguir, quem sou eu para desistir? Não é? Se a minha mãe conseguiu, porquê que eu vou desistir? Qual é a minha desculpa? Não há. É o que eu digo aos jovens: qual é a tua desculpa para desistir? Os teus pais estão a batalhar, estão-se a sacrificar para te dar tudo e mais alguma coisa, mesmo os que não estão, ou que têm outras, não têm os pais. Mas qual é a tua desculpa? Luta, acredita em ti mesmo, traça caminhos, objetivos, que o colega está, as duas colegas estavam a dizer. Muitas vezes os jovens não têm, nestas idades não há objetivos. Não é? Antigamente acho que nós vivíamos um bocado assim, como o Virgul disse. Eu no 9º ano também quis desistir, já vi que passámos todos por isso. No 9º ano cheguei ao pé da minha mãe, quer desistir, quer trabalhar para te ajudar em casa, porque tu estás sozinho a criar os filhos todos e ganhas um ordenado mínimo. Na altura era 35 contos, se não me engano. Havia muito essa, desculpa de interromper, mas havia muito essa noção. Todos nós. Queremos ajudar os pais. Os pais, é isso mesmo. Eu fui padeiro, fui pasteleiro, fui mais alguma coisa. Eu trabalhei nas obras. Eu trabalhei na Tagol, todos os verões ia trabalhar e ganhava na altura 160 contos, 800 euros hoje. E a minha mãe ganhava 150 euros, 200. E eu chegar com 800 euros em casa, dava o dinheiro toda a minha mãe, nem tinha essas coisas. Quero uma Playstation, quero o telemóvel. Não tinha nada. Quero os ténis. Não, mas quero os ténis de marca. Eu nunca tive isso, nunca liguei isso. E eu acho que é importante os jovens focarem e traçarem planos, sonharem grande, sonharem sem medo. Está aqui um exemplo, está a sonhar grande. Ele quer fazer a empresa dele, é lutar. Está aqui outro exemplo, sonhar grande. Está aqui vários exemplos. Virgu, lembra do Virgu? Da música. Vamos dar a volta, é o que vos vou pedir para terminarmos, que vocês deixem uma mensagem aos nós estamos a falar com a comunidade escolar e com alunos, sobre, vocês chegaram, aqui não se trata só propriamente do sucesso no sentido
os sucessos são muito diferentes uns dos outros. O sucesso é nós sentirmos realizados, não temos nem que ser ricos, nem que ser famosos, nem que ser... É chegar a um ponto, sentirmos realizados com aquilo que fazemos. E eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem aos alunos, não tanto moralista, mas foi por isso, aliás, que isto se fez, para vocês darem os vossos exemplos do que é que eles precisam para chegar onde cada um de vocês chegou, que é serem felizes e realizarem-se naquilo que fazem. Como eu já havia referido, eu acho que é importante nós sabermos aquilo que queremos. Obviamente que é sempre há essa dificuldade e nós demoramos muito tempo a descobrir. Por isso eu acho que depois passa para aquela fase em que o Nelson estava a dizer que não devemos fazer, mesmo que falhamos. Quero experimentar isso, experimento, não gosto, vou para outro curso, mas ao menos tens tempo para falhar 20 vezes. Há mesmo esta vantagem da adolescência, é que é o momento em que nos é permitido errar. E depois há outra coisa que a Cláudia disse bem, paixão. Não pensem que eu estar na televisão e ser conhecido é que me faz... Não, o que me faz feliz é eu estar a um palco e poder cantar, para poder dar aquele momento bom. Eu sou super profissional, adoro ensaiar, detesto cantores e artistas que vão e que dão secas e que estão ali a fazer aquilo por causa do dinheiro. Não foi a minha vontade, não foi aparecer na televisão. Todos nós somos aqui exemplos e somos bem-sucedidos e somos felizes com aquilo que fazemos, e isso é o sucesso, como referi há pouco, é estarmos realizados. Eu não sou mais que eles, nem eles são mais do que eu. E essa é a parte, acho que é a mais importante, que é a paixão. Eu estava deliciado a ouvir tanto ali desculpa o teu nome, Alexandre, e ele que é tão novo, porque eu fico fascinado com pessoas que têm paixão por aquilo que estão a fazer, sabem exatamente. Ele vai ser bem sucedido, tenho a certeza, só com um grande azar porque ele sabe o que ele quer, ele está determinado, e isso é importante, estar determinado e haver paixão naquilo que se faz. E durante o percurso, obviamente, vamos falhar e vai custar, mas não desistirmos e termos alguém também de suporte. Acho que neste caso, por exemplo, como tu também, foi a minha mãe. A minha mãe ajudou-me imenso daquilo que eu sou e que tenho hoje. A minha mãe ajudou-me imenso. Às vezes eu queria ir ali, ela vinha por trás e dava uma volta e não. E é super importante também termos essa pessoa ao nosso lado. Cláudia. Então, a mensagem que eu posso deixar para os alunos é... Embora eles sejam muito novos, não é? Muitas vezes eles não têm propriamente um objetivo de vida, muitos deles, não é? Porque eu vejo muitas vezes quando eles escolhem aqui o curso para irem para o 10º ano, muitos deles nem sabem aquilo que querem ser e acham que não têm aptidão para fazer nada. Às vezes até acham que irem para um McDonald's, para trás de uma caixa, que isso é suficiente. Acho que as pessoas devem acreditar que são capazes e não devem desistir disso. Devem sonhar alto, porque o sonhar alto não impede de conseguirem chegar onde eles querem. Não, têm que ser humildes, isso sim. Acho que eles devem continuar a ser humildes, mas não deixar de sonhar e acreditar que vão ser capazes. E com o passar do tempo, mesmo que tenham que experimentar diversas coisas, eles vão de chegar a um momento que vão achar que se encaixaram naquilo e que aquilo é mesmo o que eles queriam. Que foi o que aconteceu comigo. Patrícia. Só uma coisa, eu não pensei em desistir no 9º ano. Portanto, Não! E ele também! Por acaso acho que é mais uma coisa de rapazes do que... Pois, sabes? As raparigas em geral são mais determinadas desde cedo. Normal. Pronto, eu acho que independentemente de tudo, pretende-se que os jovens, não é, tenham um foco e sejam persistentes. No caminho da vida vão encontrar muitos obstáculos, vão encontrar muitas adversidades, mas se calhar também são esses obstáculos, essas adversidades que lhes vão dar mais luta ou mais vontade de continuar. E portanto eles nunca não devem perder de forma alguma o foco. Portanto, para mim, a persistência, a paixão, o foco é fundamental. Fechado. Acima de tudo, venho aconselhar os miúdos para não desistirem, para insistirem, para não acharem que não têm valor suficiente para... Pelo menos tentem. Pelo menos tentem as coisas, acima de tudo isso, e não pensarem que por virem de um bairro, que por serem, se calhar, pobres,
que não têm essa hipótese. Eu fui bolseiro da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é que financiou praticamente o meu curso para eu poder estar aqui, porque não tinha condições económicas para o pagar. E é um curso caro, mas foi a Universidade de Lisboa que o financiou. Portanto, eles que não pensem que precisam de dinheiro para ir longe, eles precisam, acima de tudo, ter vontade, precisam de saber aquilo que querem, que às vezes não é fácil, mas às vezes vai por tentativa em várias coisas até encontrarem aquilo onde se sentem realizados, e depois tentarem encontrar, de facto, nesse meio, algo que os consiga apoiar. E o Estado, neste aspecto, sobretudo para aqueles que quiserem estudar ou acharem que estudar muito mais lá para a frente é muito distante, não. Existem, de facto, programas específicos que ainda conseguem ajudar estes jovens a concretizar esses sonhos. Mas não desistam. Provavelmente vão tropeçar 1, 2, 3 vezes. Eu cheguei a querer desistir, como eu disse, no 9º ano. Cheguei a pensar em desistir quando estava na Faculdade de Direito, porque detestei tudo, o ambiente, a matéria, tudo. Achava que aquilo não era para mim. Mas insisti, quis sempre dar uma oportunidade. Peço-lhes também que deem sempre essa oportunidade, acima de tudo, a eles próprios, porque essa oportunidade é para eles. Ok, aqui para os mais jovens, que sou aqui também mais jovem e estou mais próximo, é que quero que vejam a vida, e eu próprio também vou ver, estou a dar este exemplo porque é algo que eu próprio estou a experienciar e estou a ver neste momento, vejam a vida como um rumo ao estrelato. E todo o rumo ao estrelato de alguém tem quedas, e acho que são as quedas, pelo menos na minha ótica, que me deixam feliz, porque uma pessoa que chega ao sucesso sem quedas, festeja sem orgulho. Eu ao menos tive orgulho de eu caí, enfrentei, mas eu fui e consegui dar a volta e eu estou aqui. E é isso que quero que os jovens pensem e metam na cabeça, para viver a vida, vivam a juventude à mesma, divirtam-se, mas pensem sempre no amanhã. O que estamos a fazer hoje tem reflexo no amanhã. E é sempre assim que é só de que temos de ter espírito vencedor, humildade para nos tornar completos, como diz um cantor que eu gosto, que é o NGA, o Virgul deve conhecer. Humildade é que nos torna completos, temos de ser humildes, sempre persistentes e ter foco no que queremos. Nelson. Olha, eu ia deixar uma mensagem também de música, NGA, putos da rua, putos do bairro. E agradeço ao Virgul já agora pelo trabalho dele com a música, porque a música tem um impacto importante nos jovens. E eu nas minhas palestras utilizo muito isso. Então a mensagem que eu vou deixar também é NGA, que é puto da rua para virar king precisou de atitude. Então eu digo aqui, os jovens precisam de atitude. Atitude em frente. Por isso, força, mais vale partir do que pregar. É a mensagem que eu deixo. Marino. Bem, a minha mensagem é: vão aproveitando todas as oportunidades que vão tendo, porque nós nunca sabemos de onde é que virá a oportunidade que nos vai ajudar a sermos alguém na vida. E não é por sermos daqui do bairro, não é por não termos pai, não temos mãe, temos situações complicadas em casa que vamos deixar de conseguir cumprir com aquilo que é o nosso sonho. E há que aproveitar estas pequenas oportunidades. Eu aqui na escola, através dos professores, e recordo aqui a professora Maria da Luz, que eu ainda estava no 6º ano e que, então vais ali ao centro de recursos, vou-te ensinar a formatar um computador. E eu comecei a formatar computadores, a ganhar dinheiro na rua. E isto traz coisas mais. Eu lembro-me de, no 8º ano, quando o Almada Fórum abriu, havia malta que chegou a roubar computadores e vi ter comigo, formata o meu computador. Primeira vez que apareci com 100 euros em casa, a minha avó também fez o que tinha para fazer, deu uma lição de vida. E eu deixei de fazer isso, mas não deixei de estar focado naquilo que era a minha paixão. E computador a computador que eu fui formatando, fui construindo assim a minha carreira. E eu estou aqui. E ainda não acabou. Há muita luta para fazer. Mas eu também vou ser uma superstar. E queria só dizer mais uma coisa, e desta vez não é para vocês, mas agradecer à professora Inês a iniciativa, porque é fundamental podermos ter a oportunidade de, nestes ciclos mais fechados, podemos também inspirar um bocado os nossos alunos, porque eles é que vão ser o futuro da sociedade e Portugal só vai para a frente com eles. Portanto, muito obrigado. É esta câmara aqui, não é? Eu não estou habituado a trabalhar com câmeras, não sei. Eu não tenho muito para dizer, a não ser que aprendi muito com a vossa experiência, com a evidência de que é preciso ambição e é preciso paixão nas coisas que se fazem. Eu até dou mais importância à paixão do que à ambição, devo dizer. Uma vez disse à minha filha que se queres ser boa numa coisa, a única coisa que tens de saber é o que é que gostas de fazer.
porque não se é bom em coisas que não se gosta. Ponto. E, portanto, não vale a pena pensar em futuros de carreira, pensar o que é que está a dar mais dinheiro, o que é que tem mais saídas. Se fores mau, não há saída para ti. Portanto, e não podes ser bom se não gostares do que fazes. Portanto, pode ser tudo. Ou seja, não se trata de chegar ao topo de coisa nenhuma, trata-se de conseguir a coisa mais difícil que há na vida, que é o trabalho ocupa, na melhor das hipóteses, 8 horas da nossa vida por dia, que é mais ou menos metade do tempo que estamos acordados. Na pior das hipóteses, que é a minha, ocupa bastante mais do que isso, e que é provavelmente de muitos de vocês, ocupa muito mais do que isso. Ninguém pode ser feliz se grande parte do seu dia for ocupado a fazer uma coisa que não gosta. E isso tanto pode ser arranjar carros, como ser CEO de uma empresa. Interessa é fazer o que se gosta, e eu gostei muito de vos ouvir, sobretudo a ideia da persistência. Nós sabemos, aliás, sabe-se, andando por estes bairros, que infelizmente não temos todos as mesmas oportunidades, não nascemos, bem longe disso, não nascemos todos com as mesmas oportunidades, e não é de culpa de quem não tem as oportunidades, é culpa de uma sociedade injusta em que nós vivemos. Mas o destino, ninguém tem o destino, ao contrário do que canta o fado, ninguém tem o destino traçado. Só há pessoas ou que não tiveram a oportunidade ou que ainda não conseguiram aproveitar a oportunidade, e eu agradeço sobretudo por vocês terem feito, que é devolver à comunidade, ao sítio de onde vocês vêm, devolver à comunidade o que ela vos ofereceu, e neste caso a escola, seja o Estado, seja os professores que aqui estão, não interessa, à comunidade. Eu quero agradecer, vou passar à professora Inês só para ela fechar isto, mas quero agradecer-lhe o convite que ela fez. Eu conhecia há pouco tempo, quando vim aqui fazer uma entrevista, porque muitas pessoas me tinham falado da professora Inês Castro como um exemplo disto, de paixão e perseverança. E eu tenho exatamente o mesmo sentimento que vocês têm, de forma diferente, que é devolver à comunidade o privilégio que ela me deu de conseguir fazer o que gosto. E, portanto, agradeço eu à professora Inês por devolver, desde a vida toda, estar a devolver à comunidade o que ela merece. Passa à professora Inês. Não é um minuto, só para salientar aqui um aspecto que de alguma maneira esteve presente em todas as intervenções, mas assim em forma de síntese, que é isto, não é? A importância que a escola tem, não é? Que o conhecimento tem, que as competências que a gente adquire na escola, o desenvolvimento de habilidades, etc., é-nos fundamental para podermos alcançar, portanto, os nossos objetivos de vida e sermos cidadãos de corpo inteiro. E dizer também que a escola tem aqui um papel, tem tido um papel, esta e muitas outras, não é? Mas agora no caso concreto desta escola, tem tido um papel muito importante na promoção, mais do que a igualdade de oportunidades, na equidade, na justiça social. Não é? E porque prova que é possível as pessoas chegarem até ao máximo das suas capacidades, se traçarem objetivos na vida, se tiverem persistência, como vocês disseram, etc, etc, etc. Portanto, e isso é da maior importância. A escola pública, no fundo, dá um contributo enorme para que aquilo que se chama hoje o elevador social funcione. Não é? Ou seja, as pessoas, mesmo vindo de meios mais desfavorecidos, podem ir mais longe. Não é? E isso é fundamental e está aqui à vista. Portanto, muito obrigada a todos. Obrigado.